Muito bem, queridos filhos e filhas da igreja. A solidão é a experiência mais terrível pela qual o ser humano pode passar. O ser humano, se não viver em contato com seus semelhantes, não consegue nem mesmo falar, ou seja, desenvolver suas potencialidades humanas dormentes e inatas. O ser humano não foi criado para viver de forma isolada, porque ele não é uma ilha. Deus não pensou em você como uma ilha, Deus pensou em você como uma ponte. A famosa história de Molly ou Mowgli, o menino lobo, eternizada nos filmes da Disney, não revela a dor e a tragédia vividas pelo menino real, pelo menino lobo real, porque no filme da Disney ou na Netflix nós vemos a coisa bem romantizada. Acho que a maioria de nós ou assistiu ou já ouviu falar alguma vez do menino Mowgli, o menino lobo. Quem já ouviu alguma vez? Levanta a mão para eu fazer uma pesquisa. A igreja inteira, desse lado. Vocês do salão. Muito bem. Na verdade, o verdadeiro menino lobo chamava-se Sanichar. Ele foi encontrado em 1867, com 6 aninhos de idade, por caçadores de um distrito da Índia, cercado por uma alcateia, portanto, por lobos, em uma caverna. Preocupados com a segurança do garotinho, os homens chamaram e tentaram tirá-lo do covil, mas perceberam que ele não entendia o que eles diziam e o menino se comportava como um quadrúpede, andando, portanto, de 4 como um animal. Aterrorizados com a visão daquela criança, andando juntamente com as feras, e sem poder atirar para não atingir o menino, os caçadores atearam fogo naquela caverna, obrigando todos os ocupantes a sair. Assim que o fizeram, essa é a parte que eu acho mais triste, eles mataram os lobos, né? Acho que não precisava chegar tanto, e mataram um a um, e levaram o menino com eles. Para onde foi o menino? Para o orfanato da Índia do padre Erhardit, que era o diretor do orfanato. O menino, chamado Dina Sanichar, foi avaliado pelo padre e seus assessores com um QI extremamente baixo, sem sensibilidade para compreender o background de uma criança. Tentaram forçar o menino a falar, mas o menino jamais conseguiu nem falar, nem ler e nem escrever. Repetindo o comportamento social da sua família adotiva, isto é, dos lobos, ele se comunicava com os outros apenas fazendo barulhos de animais. O que aconteceu com o menino no final? O Sanichar faleceu de tuberculose em 1895 com apenas 29 anos de idade e, pasmemo-nos, jamais se acostumou àquilo que nós chamamos de civilização. Se comportou até o final, não como homem, mas como um lobo. É sobre isso que está nos falando o livro de Gênesis hoje. Todas as criaturas que Deus colocou ao lado do ser humano são lindas, maravilhosas e úteis, como os lobos, mas são inferiores a ele. Os animais e as criaturas podem até trazer ao ser humano serventia, ser domesticados por eles. Alguns amansam as feras, mas por mais lindos que sejam os animais e as demais criaturas, elas não têm condições de dialogar com esse homem de igual para igual. E por isso o homem não consegue conquistar a felicidade sozinho, com coisas ou com animais, porque ele precisa de alguém que lhe seja semelhante. Quando nós lemos essa frase que Deus falou de uma maneira tão pedagógica e paterna, vamos repetir essa frase junto com o padre, ó. Não é bom que o homem esteja só. Que o homem esteja só. Você sabe que o texto no original foi escrito em hebraico. E no original não está escrito exatamente isso. Eu fui conferir. No original está escrito assim. Eu vou falar como está lá. Vaiomer Elohim. E disse o Senhor: Lotov Ha'adam. Não é bom que o ser humano levado esteja só. É isso que está escrito lá. Não é bom que o ser humano esteja só. Quando a gente lê não é bom que o homem esteja só, logo vem à nossa mente a imagem do sacramento do matrimônio, não é verdade? E não está de toda errada, mas está incompleta.
Porque antes de qualquer coisa, essa palavra não é bom que o ser humano esteja só, quer dizer que não é bom para a sanidade mental tua isolar-se na solidão. Porque se essa frase não é bom que o homem esteja só, dissesse respeito somente ao casamento, a Bíblia se contradiria. Porque a própria Bíblia diz em várias passagens no Evangelho, em Coríntios capítulo 7, que há pessoas que não têm vocação para o casamento. No caso, são as pessoas celibatárias, e logo vem à sua mente os padres, mas não só os padres. São pessoas que simplesmente não têm vocação para o casamento. Isso está explícito em Coríntios capítulo 7, e não necessariamente vão ser padres ou freiras. Mas o que a palavra quer dizer quando diz que não é bom que o ser humano esteja só? Que nós precisamos uns dos outros, que ninguém, absolutamente ninguém, se basta a si mesmo. Nesse sentido, Aristóteles, o grande filósofo grego, afirmou: um homem pode viver uma vida sem amor, mas jamais sem amigos. Olha que interessante. Com este pensamento, Aristóteles destaca a importância fundamental, essencial da amizade para o gênero humano. De acordo com o filósofo, a amizade é uma virtude necessária para que você possa ter uma vida plena, porque os amigos não apenas nos proporcionam companhia, mas também nos ajudam a desenvolver nossa moralidade, o nosso caráter e, por que não dizer, a nossa santidade. Talvez você possa pensar, mas aqueles monges que vão lá no mosteiro e se isolam, também têm uma vida cenobita, isto é, também têm uma vida de comunidade? Enquanto o amor romântico, quem já não passou pelo amor romântico? Todos nós, inclusive eu na minha adolescência, não é? Enquanto o amor romântico pode ser transitório, tem hora que você ama romanticamente, tem hora que você não ama romanticamente ninguém. Ou o amor romântico pode ser ausente em algumas fases da vida, você não ficou apaixonado a vida inteira, não é verdade? Em algumas fases, o amor romântico é simplesmente ausente. A amizade verdadeira é essencial, oferece suporte, confiança e um senso de comunidade, de pertença, indispensáveis para que nós não enlouqueçamos. E aqui fica a primeira pergunta provocante. Você será, daqui 5 anos, grave bem o que eu estou dizendo, nos próximos 5 anos você será uma pessoa que vai depender das pessoas com as quais você convive hoje, viu? Escolha bem, tá? Seus próximos 5 anos serão definidos certamente pelas pessoas com as quais você convive hoje. E somos a média das 5 pessoas com as quais nós mais convivemos. E aqui fica a pergunta, você tem amigos? Como anda seu ciclo de amizade? E aí está aquilo que o padre falou hoje. Sozinho você chega mais rápido, mas junto você chega mais longe. Amém? Tudo bem até aqui? Que bom. Mas infelizmente também existe uma solidão acompanhada. Eu vejo um monte aqui na igreja, solidão acompanhada. Deus quis o casamento para que o homem e a mulher juntos pudessem superar a solidão. Sim, porém muitas vezes o fato de 2 pessoas viverem juntas debaixo do mesmo teto não significa que estejam sendo de fato uma boa companhia uma para a outra e que dentro daquela relação as pessoas não se sintam só. O que eu vejo de maridos solitários, o que eu vejo de esposas solitárias não está no gibi, porque dormir juntos na mesma cama não significa companhia. Sexo por si só não é amor, nem companhia. E quando é e por que é que isso acontece? Por que no casamento vocês experimentam a solidão? Vou diagnosticar. Vamos lá. Quando o homem e a mulher não se tratam com reciprocidade como pessoas, mas começam a ver um ao outro como meros objetos de prazer, e assim a pessoa é objetificada, coisificada. Ela começa a ser vista como coisa. Porque conforme vimos, casamento não significa necessariamente companhia. Então quando é que um casamento fica uma vida solitária a 2? Aí é interessante, né? Por que tem solidão mesmo na vida de casal? Continuo. Quando as decisões não são tomadas em comum. O marido decide uma coisa sem consultar a esposa, ou a esposa decide sem consultar o marido. Vocês não entenderam nada do que é casamento?
Quando o marido gasta o que ganha sem consultar a sua mulher. Tem marido e mulher que fazem dívida e o cônjuge nem fica sabendo. Um absurdo, esconde da mulher. Vocês não estão se comportando como uma só carne. Quando os bens não são administrados em comum, vocês dizem que são uma só carne e não conseguem nem ter conta conjunta. Tem marido que não sabe nem quanto ganha a mulher e vice-versa. Quando o marido só pensa na sua satisfação sexual, sem se preocupar com a sua mulher, como ela se sente, com o prazer dela também. Porque a relação sexual vivida sem amor dá prazer, mas não pode dar alegria e não consegue vencer dentro daquela casa o sentimento de solidão. Quando eu era criança, vocês vão se identificar com isso. A gente brincava com os primos de carrinho, né, de peão. E às vezes a gente escutava nossas tias ter aquelas conversas de adulto, né? A gente não entendia muito bem, mas a gente escutava essa frase assim que paranaense, sorocabana e mineiro usa muito. Eu não entendia nada, depois eu fui entender, né? Eles falavam assim: essa noite, eu não servi o Pedro. Essa noite não servi o João. O que está por detrás de uma mulher que serve um homem, senão uma escrava? Não é verdade? Senão um objeto. Se a sua mulher não está bem e você força a ter uma relação com ela, até que ponto isso não é um abuso psicológico, um abuso emocional? Ela é vista como um mero objeto e você há muito tempo deixou de ser um cavaleiro. Você usa a sua mulher? Nem pergunta se ela está bem naquele dia, se ela está disposta para uma relação íntima, para uma relação conjugal, abençoada por Deus, porque a relação sexual dentro do casamento é abençoada por Deus. Falta muito. Os homens ainda veem as mulheres como meros objetos de satisfação sexual. E a mulher assim, insatisfeita dentro dessa relação, o que ela faz? Se apega aos filhos. Isso quando não separa. Se apega aos filhos, esquecendo-se do seu marido. Os que procuram a felicidade trilhando esse caminho que eu estou descrevendo aqui, encontrarão dentro da sua própria casa, mesmo casado, dormindo a dois, solidão, ainda que tenham se casado. Mas uma palavra também pode e deve ser dita aos namorados. Atenção, namorados de plantão. A experiência do namoro é querida por Deus, é gostosa, emocionante e inesquecível. Louvado seja Deus pelos namorados, sobretudo por aqueles que já têm idade para namorar, porque criança não namora. É bom deixar bem claro, criança não namora. Isso é para jovens. Louvado seja Deus por aqueles que namoram e que nós tenhamos muitos namoros nessa igreja, porque aí estão as sementes da família. Porém, como sabemos, grande parte dos nossos namoros terminam mal, com duas partes extremamente machucadas. E o pior, às vezes o namoro culmina num casamento. Aí você falou assim: nossa, padre, o pior? Sim, num casamento mal sucedido, um fracasso. É aquilo que a igreja chama de casamento nulo. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: por que os namoros terminam dessa forma? Por que os nossos jovens hoje não namoram e ficam? Primeiro, porque se veem como objeto. Porque esse tempo não foi vivido como um tempo de descoberta recíproca, da busca de um projeto em comum. Atenção, namorados, tenham um projeto em comum. Conversem sobre o projeto de vocês dois. Porque esse tempo não foi visto como um tempo de crescimento espiritual para ambas as partes, de preparação para partilhar as alegrias e as responsabilidades de um futuro casamento, mas esse namoro foi simplesmente um passatempo, uma aventura, um período de curtição para satisfazer os próprios instintos sexuais com uma pessoa tão vazia quanto você. Grande parte dos namoros é isso, porque enquanto ainda não foi definido um projeto de vida comum, não existe namoro, existe aventura, existe passatempo, existe usar um ao outro, existe curtição. Quando duas pessoas estão ainda caminhando num relacionamento, mas cada qual numa direção oposta, uma experiência sexual é somente uma aventura e nunca uma escolha verdadeira de amor. Por isso você será usado e usada, e depois você será descartado.
Por isso mesmo são inaceitáveis para Deus as convivências provisórias. São inaceitáveis. E você fica bravo com Deus, mas eu já quero morar junto e ter relação sexual. Tudo bem, Deus não vai te amar menos. Mas por que isso é inaceitável para Deus? Porque vocês ainda não têm um projeto em comum e vocês não estão se comportando como pessoas, mas como coisas sem dignidade. Deus fica triste, porque Ele não te fez para ser coisa, Ele te fez para ser gente. Porque o ser humano não pode ser descartado devido à sua sacralidade e à sua excelsa dignidade. É por isso que as experiências extraconjugais, isso é, fora do casamento, são para Deus um verdadeiro absurdo, porque são aventuras que terminam no vazio, no fracasso e na solidão. Esse tipo de pessoa que eu acabei de descrever aqui pode até se casar, mas sua vida conjugal será marcada pelo sentimento constante de fracasso e de solidão. Quem não vive a castidade agora, não viverá depois. E quer que eu te prove? Vou te provar. Uma boa parte das pessoas que eu ouço nesses 16 anos, sejam jovens, adolescentes, adultos, se casa. E aí, quando o mocinho não consegue segurar o reggae da sexualidade, o que ele pensa? Eu tenho esse problema com pornografia, eu tenho esse problema com masturbação, mas porque eu não sou casado. Quando eu casar, eu vou ter relação todo dia e vai resolver. Eu conto ou vocês contam? Não é? E aí a pessoa se casa, e o que ela faz? Mesmo casado, ele é um consumidor de pornografia. Não é verdade? Ou eu estou contando mentira? Mesmo casado, e ela também, mesmo casada, ela recorre à satisfação sozinha. Casado e casada. Mesmo casado com a mulher da sua vida, se você não treinar o seu olhar malicioso agora, você vai estar com a mulher da sua vida, e quando passar uma outra mulher que você acha bonita na rua, você vai olhar para ela. Porque uma boa porcentagem dos casados com a mulher da sua vida olham outras mulheres que passam na rua. Não era para você estar satisfeito? E por que você não está? Porque na adolescência e na juventude você não trabalhou a castidade. Quem não vive a castidade agora, não viverá a castidade depois. Caso contrário, você vai se casar, não é? E você não vai querer ver a outra pessoa no céu. Amar é desejar ver o outro no céu. Caso contrário, você não passa de um egoísta inveterado que usa do outro para satisfazer suas necessidades e seus caprichos. Então, se você quer demais ter uma pessoa e é contra a lei de Deus, você fala assim, bem, eu vou fazer sacrifício por ela. Por quê? Eu quero vê-la no céu. E se eu quero vê-la no céu, todo sacrifício vale a pena. Agora, se você coloca em risco o céu dessa pessoa para se satisfazer, você não a ama, você é só um egoísta. Por fim, para que tudo isso seja superado, Jesus instituiu o sacramento do matrimônio, que muito além de ser um peso, que tem gente que pensa que é um peso. O Pedro hoje no Evangelho falou, nossa, mas se é assim não vale nem a pena casar. Não. O sacramento do matrimônio não é um peso, é um presente que Deus oferece ao casal, através do qual os dois se tornam uma só carne, para que a solidão do homem e da mulher sejam superadas. O sacramento é quem vai tornar essa realidade possível. E vou dizer mais, fazer duas pessoas virarem uma carne só, nenhum homem tem esse poder, só Deus tem esse poder, e isto é o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio, repito, muito além de ser um peso, é uma graça especial, um presente de Deus, para que o casal retenha a graça de Deus e juntos possam chegar ao céu. E para concluir, vou dar um exemplo plástico e visível. Então veja, quando Deus criou o homem e a mulher, olha o que Deus conseguiu fazer. Conseguiu fazer Adão e Eva serem como que uma única realidade, uma só carne. Isso é um milagre. Como que pode duas pessoas serem uma só? Não uma pessoa, mas uma só carne. É incrível. E Deus no paraíso de tarde conversava com Adão e Eva, e vem aqui, Cadu, por favor. E o que Deus fazia? Tira esse daqui. Deus derramava constantemente aquilo que na teologia, no catecismo, nós chamamos de graça santificante. Graça santificante é um termo técnico para dizer amizade com Deus. É um termo teológico, amizade com Deus, que a gente perdeu pelo pecado original. Então no paraíso, aqui, Adão e Eva eram um só, Deus derramava a sua graça abundantemente sobre os dois,
E olha que interessante, eles conseguiam guardar essa graça, eles conseguiam reter esta graça. Mas o que aconteceu após o pecado original? Após o pecado original, tudo mudou. Porque o que aconteceu? Os nossos amigos, Adão e Eva, que eram uma única realidade, foram separados pela serpente, por Satanás. Foram separados pelo pecado. E os dois então se dividiram. Isso aconteceu com o homem e com a mulher. Ficaram divididos. Então veja que interessante. O Adão era apaixonado pela Eva e falou: ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Fez um poeminha para Eva. Depois que entrou o pecado, Deus fala: quem foi? Olha a resposta de Adão: a mulher que o Senhor me deu aí, esse enrosco aí, né? Mudou tudo. Até hoje, quando vocês brigam dentro de casa, o maior erro de vocês é ficar buscando quem é o culpado, né? Dá uma coisa errada: foi você, foi você. Não entendeu que vocês são uma só carne. Quando vocês acertam, vocês dois acertam. E quando vocês erram, os dois erraram. Pare de dentro da sua casa ficar procurando quem é o culpado. Diga: fomos nós. Nós acertamos, nós erramos. E depois que esse homem e essa mulher se dividiram, eles foram expulsos do paraíso por própria culpa. Por própria culpa. Agora veja, quero que vocês me respondam. Depois que Adão e Eva foram embora do paraíso, o homem parou de procurar a mulher? Sim ou não? Não, ainda hoje, né? Mal fica adolescente, hormônio à flor da pele, e sai correndo atrás da mulher, e vice-versa, né? Que bom, glória a Deus. Tá lá, tem que procurar a mulher, Agora, depois que eles saíram do paraíso, eles continuam se juntando, sim ou não? Sim. E Deus continua derramando a graça? Continua, mas olha a tragédia que acontece. Olha, Deus está derramando, Deus não desistiu de você. Olha lá, estou quase me enrolando todo aqui, ó. Você não guarda mais. Deus continua te abençoando, mas você não guarda mais. Por que você não guarda mais? Porque uma boa parte dos senhores estão juntos, mas não são casados com as bênçãos de Deus. Você tem que cair na conta de que o amor de vocês dois, sozinhos, não é suficiente. Por mais que você ame essa mulher, por mais que você ame esse homem, você tem que dizer o seguinte: olha, o meu amor é falível, o meu amor é frágil, eu preciso de um amor maior para que eu possa ser fiel a você. E esse amor, que é o terceiro amor, né? Que é o amor de Deus, ele entra na relação de vocês só de um jeito: pelo sacramento do matrimônio. Então quando vocês vão se casar e vocês chegam aqui na igreja dessa forma, rachados pelo pecado, danificados pelo pecado, uma coisa linda acontece. O que acontece na hora do casamento? Nosso Senhor Jesus Cristo pega vocês machucados, feridos pelo pecado original, incapazes de serem fiéis e leais um ao outro, sem a graça dele. Ele faz isso, ó. Ele agasalha vocês, ele envolve vocês pelo sacramento do matrimônio. Aí Deus continua derramando a graça. Olha que interessante. Mas agora vocês são capazes de retê-la, porque um amor maior vos encontrou. Isto é sacramento do matrimônio. Por isso ele não é facultativo, ele é indispensável. E você que porventura ainda pensa e ainda enrola, para de enrolar. Para de enrolar. Vocês precisam de um amor maior para que a relação de vocês de fato possa dar certo e vocês dois possam ir juntos para o reino dos céus. O resto, desculpe a franqueza, não passa de uma aventura. Amém.